E pessoal, então essa é mais uma aula, uma videoaula do nosso curso de métodos quantitativos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição normal de probabilidade, fazer uma aula de revisão. Lembrando que a distribuição normal ela é apresentada nos cursos de estatística básica, né? E ela é de grande utilidade, visto a amplitude de aplicações que a gente tem, que a gente pode aplicar a distribuição normal. Então vamos lá. Como roteiro da nossa revisão sobre a distribuição normal, a gente vai ver o conceito, né, ou rever o conceito de variável aleatória, a definição de funções densidade, de probabilidade, a distribuição normal, né, nesse caso definir, né, a distribuição normal, e ao final a gente vai ver uma série de aplicações, situações práticas, onde a gente pode aplicar a distribuição normal. Muito bem, então vamos lá. Inicialmente, a gente precisa fazer uma definição de um conceito em estatística chamado variável aleatória. A gente vai ver de duas formas aqui. Eu vou apresentar de uma forma intuitiva e uma forma mais rigorosa matematicamente, uma definição mais formal. O que é uma variável aleatória? Então, olhando sobre essas duas dimensões de definições, intuitivamente a gente pode dizer o seguinte, que uma variável aleatória, ela é uma variável x, que obviamente está associado valores a ela, e nesse caso essa variável ela tem uma incerteza associada, ou seja, os valores que são atribuídos a esta variável, eles são atribuídos por alguma regra probabilística. Essa seria uma definição intuitiva associada ao conceito de variável aleatória. Entretanto, uma definição mais formal é a seguinte: a gente pode entender que a variável aleatória, na verdade, ela é uma função, tá? Que vai levar do chamado espaço amostral, tá? Que é o domínio dessa função, que constitui o conjunto de resultados possíveis em cima de um experimento aleatório, e vai levar em um valor sobre os reais, cujo contradomínio são os reais. Portanto, ela é vista como uma função, mas a gente acaba, principalmente nos modelos probabilísticos, a gente acaba olhando mais já para o contradomínio e, em particular, para a imagem dessa função, né? É o que nos interessa, já são os valores que esta variável aleatória pode assumir. Muito bem, então, vamos ver alguns exemplos do conceito de variável aleatória. O primeiro deles, olhando por um exemplo, eu vou considerar aqui a ideia de inadimplência. Então, eu vou supor que x é uma variável que identifica se um determinado indivíduo está ou não inadimplente. Perceba que ela é uma variável governada por uma regra probabilística, né, que vai estar relacionada à frequência que eu encontro indivíduos inadimplentes ou não na minha população. Então, um exemplo prático, só para ilustrar isso, vamos supor que eu tivesse uma tabela de uma instituição financeira na qual eu tivesse as identificações de, para cada cliente, a situação dele, se ele está adimplente, nesse caso em 0, ou se ele está inadimplente, nesse caso identificado como sendo 1. A partir desse conjunto de dados, eu posso, óbvio que eu tenho uma consequência direta, que os meus valores de x, que identificam essa inadimplência, eles vão estar restritos ao valor de 0 e 1. Por quê? Porque eu vou assumir que 0, o indivíduo está adimplente, e 1, ele está inadimplente. Então, ele tem dois resultados possíveis associados à minha variável. É óbvio que se eu posso fazer um estudo a partir da minha tabela de dados da minha instituição financeira e apurar,
né, a frequência empírica na qual eu observo os indivíduos inadimplentes e os indivíduos adimplentes. Aqui ilustrado por um gráfico simples, um gráfico de setores. Por um processo de estimação, eu posso estimar as probabilidades associadas a valores dessa variável aleatória, nesse caso, de adimplência ou de inadimplência. Então, eu posso aferir a probabilidade do x assumir o valor 0, que é a adimplente, e a probabilidade do x assumir o valor 1, que seria a inadimplência. Portanto, essa variável, ela assume valor 0 e 1 de acordo com uma regra probabilística ao longo da minha população. Eu posso considerar uma variável aleatória, um segundo exemplo, um pouquinho mais complexo, olhando, por exemplo, para o retorno do dólar. O retorno é uma função, né, geralmente vista em finanças, que ela nos dá o grau de valorização de um determinado ativo num determinado período. É muito comum o retorno diário, né, que você faz a comparação sempre em relação ao dia anterior. E ela é uma conta bem simples, basta eu pegar a diferença dos valores dos ativos, no caso diário, de ontem para hoje, né, ou de hoje para ontem, e fazer a razão desse número, né, nessa diferença no numerador, pelo valor de ontem. Então, eu vou ter o ganho percentual que eu tive, ou a perda percentual que eu tive nesse ativo. Nesse caso, os meus valores associados a essa variável aleatória estão restritos. Eles não estão restritos, né? Eles vão poder variar de menos infinito a infinito, porque a princípio você não tem uma limitação percentual, nem abaixo, nem acima, nem de queda, nem de valorização de um determinado ativo. Então, um exemplo eu posso pegar uma determinada ação e acompanhar ela ao longo do tempo, vendo a evolução dos ativos. Então, aqui é um exemplo disso, poderia ser o dólar. Nesse caso aqui que eu estou considerando, então, ele tem períodos de alta, né? Houve uma valorização percentual. Aqui da valorização, quando ele cai de 0, significa que ele teve uma desvalorização. Então, abaixo de 0 desvalorizou, acima de 0 valorizou. Então, ela é uma variável também que está sujeita a uma regra probabilística, ou pelo menos eu posso assumir isso. Uma forma de tentar chegar empiricamente a esta incerteza associada à minha variável seria utilizando, por exemplo, estatística descritiva, que é uma parte da estatística básica que é apresentada, na qual a gente consegue, por exemplo, acessar a distribuição empírica dos nossos dados. Uma forma de fazer isso é usando o gráfico chamado histograma, que nos informa sobre a frequência de observação de determinados valores de retorno, nesse caso aqui, ao longo dos valores possíveis. Então, nesse caso, o que basicamente a gente fez? A gente pegou todos os retornos, né, informados aqui na série toda, e ao elaborar um histograma sobre ele, a gente vai ver que os retornos mais observados, ou seja, mais frequentes, eles estão nessa região central, em torno do 0 aproximadamente aqui, considerando isso como um dado completamente, né, hipotético. Então, esse histograma ele fornece uma distribuição empírica, ou seja, baseada nos dados, que dá uma ideia da incerteza associada aos meus dados, pelo menos em caráter amostral. Geralmente o que se faz é que a partir de um processo de estimação, ou seja, eu vou pegar a partir desses dados, eu consigo, e pressupondo um modelo, eu posso chegar a uma chamada função densidade teórica para os dados, né? A partir dos dados que a gente trabalhou. Então, nesse caso aqui eu estou ilustrando uma densidade aqui que poderia ser estimada a partir desse conjunto de dados. Perceba que aqui é um modelo teórico e aqui é um histograma construído a partir dos dados
esse modelo teórico é óbvio que ele é baseado no processo de estimação. Bem, uma coisa interessante aqui de se observar nessa função densidade é que ela aproxima o histograma, tá? De uma certa forma, é um modelo para aproximar esse histograma. E uma outra característica aqui, pelo menos nessa situação aqui, é a simetria, que é o quê? A gente vê que em torno de um determinado ponto, a imagem especular acima e abaixo dos retornos, ela tem o mesmo comportamento, né? É uma imagem especular. Ou seja, o perfil de subidas e de descidas, em termos de frequência de observação, é o mesmo. Ok, um segundo exemplo, parecido com esse primeiro, é sobre o regime de metas de inflação. Então, o regime de metas de inflação é uma política que o Banco Central usa para controlar a inflação. Ele estabelece uma meta na qual ele assume que pelos controles macroeconômicos que o banco tem para influir na política econômica, ele quer ou deseja que a meta de inflação seja atingida, né, num determinado período. Então, o Banco Central divulga essas metas, tá? E o mais interessante é que a gente pode comparar a diferença da meta, ou seja, aquilo que o banco se comprometeu a ser o valor daquele período, em termos de inflação, com o valor observado, real. Então, isso provoca uma diferença. Nesse caso aqui, eu estou usando o indicador como sendo o IPCA, tá? Para ilustrar. E eu vou chamar que essa diferença entre o que eu gostaria como resultado de inflação, no caso específico, o Banco Central gostaria de atingir como meta, ou estabeleceu como meta, e o valor real, a gente vai chamar de um erro, que é o erro que o Banco Central cometeu, né, na hora de graduar a política econômica. Esse erro, naturalmente, essa diferença, ele está irrestrito, né? Ele pode ser qualquer valor real, vai de menos infinito a mais infinito. É óbvio que a gente tem uns valores mais prováveis, né, de serem observados, mas a princípio a gente não tem nenhuma restrição em relação ao erro. De novo, eu posso esboçar graficamente essa variação dos erros, né? Na hora de comparar a meta de inflação com a inflação real obtida. E eu posso plotar isso aqui ao longo do tempo. E fazer o processo similar ao do exemplo anterior, que é obter um histograma e, através de um processo de estimação, obter uma chamada função densidade, que vai aproximar ou vai servir de modelo para este histograma que é construído com base nos dados reais. Aqui, só para ilustrar, esse histograma e, consequentemente, o modelo que eu estou usando aqui, ele é assimétrico. Por quê? Porque se eu tomar aqui uma imagem especular aqui, ó, sobre um determinado ponto a escolher aqui, eu não vou ter automaticamente o mesmo comportamento acima e o mesmo comportamento abaixo. No exemplo anterior, a gente observava a simetria, aqui a gente observa a simetria. Então, a função densidade, esse é o objetivo dela. É uma função, né, que tem vários modelos de função densidade, mas que o objetivo é sempre mimetizar, é sempre tentar copiar ou tentar se aproximar o máximo possível do meu conjunto de dados reais, que no caso é apresentado via um histograma. Ok. Quando a gente fala de probabilidade, né? Então eu defini o conceito da variável aleatória, mas eu posso calcular probabilidades sobre valores da variável aleatória. Quando a variável aleatória é discreta, tá? A gente calcula a chamada probabilidade daquela variável assumir um determinado valor. No caso, é o exemplo nosso sobre inadimplência.
tá? Então eu uso de funções de probabilidade. A gente vai aqui trabalhar já com variáveis aleatórias chamadas contínuas, ou seja, que o conjunto de valores que ela pode assumir está limitado ao conjunto dos reais. E para essas, né, para esses casos onde as variáveis aleatórias são chamadas contínuas, a gente tem a definição da chamada função densidade de probabilidade, que é os dois exemplos anteriores que a gente viu sobre o regime de metas, de inflação e o primeiro exemplo com relação a retornos, né, pegando especificamente o retorno do dólar. Muito bem, o que é uma função densidade? Então, eu vou supor a minha variável aleatória, que é uma variável que assume valores governados por uma regra probabilística. Segundo, o conjunto de valores sobre x aqui, que é a minha variável aleatória, ele vai ser identificado por essa notação, ômega x. Importante, como essa variável aleatória ela é contínua, ela assume sempre valores contínuos sobre ela, né? Portanto, não pode ser um caso discreto, em oposição, eu teria um conjunto de valores, como no exemplo da inadimplência, né? No caso 0, 1, ou qualquer situação de contagem, eu teria a minha variável sendo identificada como discreta. Não é o nosso caso, a gente vai trabalhar com variáveis contínuas, ou seja, que assume valores sobre todos os reais. Muito bem. O que é uma função densidade? Então, eu estou ilustrando aqui um gráfico, né, hipotético, aqui de novo, associado a uma função densidade. Então, eu vou supor que a função densidade f ela é uma função de x, tá, de um valor de x, e ela tem algumas propriedades. A primeira é que ela sempre é não negativa, tá? Ou ela sempre está no eixo ou acima do eixo, nunca abaixo. Ela nunca pode ser abaixo do eixo. Uma segunda regra é a seguinte, que se eu quiser calcular a probabilidade dos valores de x dessa variável aleatória estarem num determinado intervalo de a b, esta probabilidade ela vai ser equivalente, né, ou vai ser igual à área sob a função densidade, então abaixo dela, e com os limites aqui à direita e à esquerda, de A a B, limite inferior até o limite superior. Então, esta área aqui, ó, na função densidade, ela equivale à probabilidade de x, da variável aleatória, assumir valores sobre esse intervalo. Naturalmente, isso aqui é uma operação associada a cálculo, que é uma integração. Então, isso aqui pode ser descrito de uma forma ou de uma maneira mais formal, matematicamente falando, como sendo a integral da minha função densidade, com limites variando de A até B, que equivale exatamente a esta área. Outra peculiaridade, né, ou outra característica, propriedade da função densidade é a seguinte, se eu fizer a integração dela de menos infinito a mais infinito, ou seja, de menos infinito, né, seguindo infinitamente à esquerda aqui, até mais infinito, infinitamente à direita, a área abaixo dessa curva total será igual a 1. Então, essa é uma propriedade também associada a funções densidade. Bem, formalizado a ideia de uma função densidade, o que é a distribuição normal? A distribuição normal é um modelo para variáveis aleatórias, na qual ele tem uma função densidade, né? Sugere uma função densidade, que é igual a essa função aqui, ó. Então, 1 sobre 2π vezes sigma e elevado a menos meio, x, que é a variável x aqui, menos μ sobre sigma elevado ao quadrado. Então, essa expressão aqui, ó, ela depende de x, ela depende, o π é uma constante, ela depende de sigma e ela depende de μ na hora da sua construção. Óbvio que nesse caso aqui, o sigma e o μ eles serão valores constantes, tá?
Ou seja, na verdade essa função é só uma função de x e esses valores aqui são valores constantes que eu posso definir. À medida que eu mudo esses valores, eu mudo naturalmente a função densidade. Mas a forma geral desta função densidade, sob distribuição normal, é essa. Esta função ela gera um gráfico mais ou menos com esse comportamento, onde ele tem uma forma simétrica, tá? Nesse caso aqui, simétrica, na qual esse ponto aqui que define o ponto de máximo e o achatamento da curva, eles estão associados os valores constantes μ e sigma aqui. Esses valores, eles são chamados de parâmetros, tá? Por quê? Porque ao mexer neles, eu vou mudar a forma da distribuição. Não só a forma, como a localização dela. Como que vai se dar essa influência? Então, o μ é chamado de parâmetro de locação, por quê? Porque ele vai informar aonde está localizado o ponto mais alto dessa curva. A chamada moda. Tá? Então, visualmente, a gente pode enxergar numa distribuição normal que a moda ela vai estar associada a esse parâmetro μ. Ou seja, o ponto mais alto aqui, ele vai estar associado a μ. E o sigma 2, né? Ou o sigma, tá? Tem várias formas, você pode mostrar como sigma, simplesmente, ou sigma 2, que é tão comum, as duas formas são comuns de serem apresentadas. Ele vai informar sobre o grau de achatamento dessa distribuição, tá? Ou da função densidade. Então, quanto maior meu sigma 2, mais achatada essa distribuição estará. Então, ela fica mais achatada e fica mais distribuída ao longo do eixo. Então, ela vai ficar mais baixa aqui, né, um comportamento assim, mas, todavia, vai ficar mais gordinha. Eu vou usar o termo gordinha porque é como se essa área aqui fosse inflada nos extremos. Então, esses dois parâmetros eles vão influenciar na forma da distribuição dessa maneira. A notação que é utilizada geralmente é a seguinte, é x, que é a variável aleatória, ela vai obedecer uma distribuição normal, então é um n, com os parâmetros, informando os parâmetros, μ e nesse caso sigma 2. Essa é uma notação simplificada para ilustrar que aquela variável aleatória que a gente está estudando obedece uma distribuição normal. Portanto, o cálculo de probabilidades sobre esta variável vai ser feito a partir da função densidade da normal. Uma outra observação é que essa distribuição é chamada de gaussiana também. Distribuição de Gauss ou gaussiana. Bem, vamos bisbilhotar um pouquinho no aplicativo. Como que a gente pode fazer o cálculo dessas áreas, né, que vão corresponder a cálculos de probabilidade. Eu vou ilustrar um aplicativo, porque a gente sabe que no cálculo a gente pode calcular, né, pode chegar a resultados sobre a integral de funções, ou seja, sobre áreas sob uma determinada função em um domínio. Só que no caso particular da normal aqui, a gente não consegue fazer cálculos de integrais analíticas aqui, ou seja, eu não tenho um resultado que é possível de ser calculado de uma área sob a distribuição normal. Então, a gente usa de uma ferramenta, de uma área chamada cálculo numérico, no qual a gente aproxima essas áreas por métodos computacionais. Com essa aproximação, é óbvio que é com um grau de precisão muito alto. Nesse caso, a gente vai utilizar um aplicativo para fazer esses cálculos dessas áreas. Então, eu vou ilustrar esse aplicativo agora, que vocês estão visualizando aí. E como é que funciona aqui esse aplicativo? O link está disponível para vocês. Basicamente, eu preencho os valores de μ e o valor de sigma que eu desejo. E a partir desses dois valores definidos, eles definem automaticamente uma curva,
com os valores da densidade associados, né? Nesse caso aqui, ó, a gente pode ver aqui a densidade aqui. E eu posso calcular probabilidades ao preencher esses espaços aqui, ou de x, ou cálculo de probabilidade, ou cálculo do que a gente chama de quantis, né? De pontos, os quais determinam algumas probabilidades. Então, vamos ilustrar um exemplo. Então, nesse caso, eu estou apresentando aqui uma normal com média igual a 0 e sigma 2, ou melhor, sigma igual a 1. Tá? Vamos supor que eu tivesse interessado na área ou na probabilidade abaixo de 0. Né? A gente sabe que como o meu μ é definido como 0 aqui, a gente sabe que o ponto mais alto dessa função é no 0. E segundo, a gente sabe que ele é simétrico. A função vai ser simétrica em relação ao 0. Ou seja, da mesma forma que ela desce à esquerda de 0, ela vai descer à direita de 0 em termos de valores. Então, como é que eu calcularia essa probabilidade? Simples. Eu pegaria aqui, ó, tem uma notação para a probabilidade do x, que é a variável aleatória, ser menor que o x. O x eu vou preencher aqui. A gente vai colocar 0. Olha o que vai acontecer. Ele vai gerar o resultado. Nesse caso, o resultado é meio. Por quê? Porque é óbvio, se aqui ele é o ponto de simetria, a gente sabe que a curva tem o mesmo desenho para cá, e para a esquerda e para a direita. Portanto, a mesma área para a esquerda e para a direita. A gente sabe que se a integração sobre todos os reais é igual a 1, então metade tem que estar à esquerda, 0,5, e metade tem que estar à direita. Da mesma forma, ao mudar os parâmetros, eu posso, aliás, mudar os valores de x, eu posso calcular outras áreas diferentes. Então, um exemplo se eu quisesse calcular, por exemplo, 1. Então, eu quero calcular a probabilidade do x ser menor que 1. O 1 vai estar localizado aqui, ó, aproximadamente tomando a escala aqui dos valores de x. Então, 1 vai estar aproximadamente aqui. Então, ele vai esboçar a área abaixo do 1. Então, se eu fizer o Enter, ele justamente dá aqui. E aqui ele vai dar o valor da área, que nesse caso equivale a 0,84 aproximadamente, 84,134. Que é 84%, né, aproximadamente. Ou seja, essa variável aleatória tem uma probabilidade de os valores serem menores que 1 de aproximadamente 84%. Da mesma forma, se eu quisesse calcular a probabilidade de ser maior, eu poderia alterar aqui, ó. Se eu fizer o mesmo 1, ele vai dar 0,15%. Na verdade, o 0,15, né, ou 0,16, ele vai ser complementar ao 0,84 do exemplo anterior. Então, essa área é complementar a essa. As duas somam 1, então é natural que o resultado aqui dê igual a 0,15 ou 0,16 aproximado. Existem outras formas aqui de cálculo, né? Algumas com relação a módulo, né? Em forma modular, e outras que mostram as probabilidades sobre as caudas também, que na verdade equivalem ao cálculo de áreas, né? Dessa área mais essa área aqui. Essas formas alternativas, né, de ilustrar as áreas aqui, elas são apresentadas aqui, né? Mas uma forma mais simples de enxergar é simplesmente olhar para as áreas. Então, eu estou somando essas duas áreas. Nesse caso aqui, ele inclusive coloca uma multiplicação, porque ele contabiliza só a área, né, duas vezes a área abaixo, né, e acima de um determinado ponto, nesse caso 1, abaixo de 1 e acima de 1. E essa probabilidade vai ser igual a 0,30 aqui. Então, essas áreas podem ser descritas aqui, ó, de diferentes formas. É importante que na hora que você estiver trabalhando com
com probabilidade sobre a normal, primeiro você consiga esboçar claramente a área que você está interessado, ou seja, o evento que você está interessado sobre a variável x, e depois calcular a respectiva área. Sempre assim, identifique a área primeiro e depois calcule essa área. Vai lhe ajudar a facilitar, né, a resolução de problemas. Muito bem. Então, visto o aplicativo, a gente vai retornar ao nosso roteiro, nosso itinerário, e vamos apresentar algumas propriedades da distribuição normal. Algumas delas seguem, né? A primeira, as duas primeiras, que são muito importantes, é que quando eu trabalho com variáveis aleatórias, né, a gente tem o conceito da esperança e da variância, né? No caso, a esperança de x, sendo que x tenha uma distribuição normal de probabilidade, siga a função densidade normal de probabilidade, ela vai ser igual a μ. Ou seja, a média dessa variável é igual a μ. E, de maneira análoga, a variância de x seguindo x seguindo uma distribuição normal, ela vai ser igual a sigma 2, ou sigma elevado ao quadrado. De forma, né, como resultado, né, o chamado desvio padrão de x, né, que é a raiz da variância, vai ser igual à raiz de sigma 2, que é o próprio sigma. Uma segunda informação é que existe uma distribuição normal, né, com valores específicos, da média igual a 0 e da variância igual a 1, essa normal é chamada de normal padrão, né, ou variável normal padronizada, por conta desses valores, né, o fato da média ser 0 e da variância ser igual a 1, essa variável é chamada de normal padrão. Ela é importante porque muitas vezes a gente tem que trabalhar com a ideia de transformação de variáveis e aí ela serve como uma referência para se fazer cálculos de probabilidades. Uma ilustração para quem utiliza muito de tabelas em disciplinas de probabilidade e estatística, as tabelas sempre são informadas em função da normal padrão, né? Por quê? Porque uma vez que eu tenha a probabilidade sobre a normal padrão, é muito fácil eu obter probabilidades subnormais com quaisquer médias ou quaisquer variâncias. Basta fazer uma transformação nesta variável. Um terceiro item que é importante também, que é sobre a estimação, tá? Supondo que um conjunto de dados eu assumo que esse conjunto de dados venha represente valores associados a uma distribuição normal, uma forma de se fazer a estimação dos parâmetros μ e sigma 2 é usando respectivamente da média amostral e da variância amostral. Então eles são valores que eu posso substituir em μ e sigma para achar aquele modelo teórico que vai aproximar o nosso histograma. É óbvio que isso não é suficiente, simplesmente calcular os estimadores, né? É preciso verificar se o modelo teórico que você está estimando e os dados empíricos, né? O seu histograma empírico, eles estão aproximados, eles estão batendo. Isso vai garantir que você tem uma qualidade na hora de utilizar a normal para a sua determinada aplicação. Muito bem, vamos ilustrar os cálculos de probabilidade aqui. Então vamos supor que uma variável aqui vai ter uma distribuição normal padrão. Aqui eu tenho os 4 gráficos associados a normal padrão. Perceba que o ponto mais alto aqui está estacionado em 0, né? E a variabilidade aqui, ela tem como referência 1 aqui. Se ela fosse maior que 1, ela estaria mais achatada, teria um comportamento assim, ó, mais ou menos.
e se fosse menor que 1, ela estaria mais acumulada, ela estaria com um ponto mais alto de moda, mas mais concentrada aqui no meio. Dadas essas 4 situações, vamos iniciar pela probabilidade do x2, do x ser maior que 2. Como é que eu calcularia essa probabilidade? Primeiro eu tenho que identificar o evento, então x maior que 2. Aqui eu tenho a escala de valores para x, o 2 está aqui, ó. Então o evento de interesse está à direita de 2, maior que 2, à direita de 2. Então eu vou ter que esta área aqui, ó, partindo do 2 e indo até infinito, né, seria equivalente à minha integral, ela reflete esta probabilidade do x ser maior igual a 2. Né? Nesse caso, essa probabilidade é pouco mais de 0,02275, que dá aproximadamente 2,3% nessa área aqui. Segundo exemplo, então se eu quisesse calcular a probabilidade do x ser menor que 1. Então, menor que 1 vamos lá, de olho novamente no seu espaço de valores. Aliás, desculpe, menor que menos 1. Menor que menos 1, o nosso menos 1 está aproximadamente aqui. Ó. Se eu estou trabalhando com a ideia de ser menor, eu estou interessado nessa direção. Né? Então, a área vai ser alguma coisa em torno dessa direção aqui, ó, que é justamente o que está destacado em amarelo. Esta área aqui equivale a esta probabilidade. O resultado dessa área é aproximadamente 0,1587. Vocês podem checar no aplicativo, usando o aplicativo esses valores. Olha uma situação um pouquinho mais complexa, e aí eu vou ilustrar um jeito de calcular simplesmente usando de intervalos, com um intervalo de cada vez. Então, essa aqui é a probabilidade do x estar entre 0 e 2. 0 e 2, então aqui eu tenho o valor de 0 e aqui eu tenho o valor de 2. Então, eu estou interessado nessa área. Aqui seria essa área entre o 0 e o 2. Aproximadamente essa área aqui. Ó. Um jeito de fazer, usando, por exemplo, o aplicativo na sua forma mais simples, seria, eu pego a área toda abaixo do 2, que é toda essa área em vermelho, que se eu calcular dá aproximadamente 0,97. Não é a área que eu estou interessado. Eu estou interessado nessa área, que vai de 0 até 2. Né? Aqui eu peguei toda a área abaixo, mas se eu tirar dessa área toda aqui, todo mundo que está abaixo de 0, ou a área que está abaixo de 0, aqui, ó, que está destacado em azul, o que sobrar vai ser a área de interesse. Portanto, se você fizer aqui, essa probabilidade vai ser 0,5. O restante aqui vai ser 0,47, que é o resultado dessa probabilidade. Finalmente, a probabilidade do módulo de x ser maior que 1. Quando eu falo do módulo, eu estou falando da parte positiva e da parte negativa. Né? Ou seja, vão ser valores. Primeiro, os valores de x maiores que 1. Então, maiores que 1. Aqui. Mas vão ser também valores que sejam menores que menos 1, por conta de uma função modular. Então, aqui, ó. Então, eu vou pegar e ter dois blocos, né, de áreas. Uma área abaixo de menos 1 e uma área acima de 1, por conta da peculiaridade da função modular. Ou seja, essas duas áreas aqui. Como a minha função é simétrica, essa área aqui, ó, ela é igual a essa. Né? Eu vou ter uma igualdade, como ela é simétrica no ponto 0. Toda vez que eu estiver lidando com uma parte modular aqui, ó, basta eu calcular uma das áreas e a outra área automaticamente vai ser o mesmo valor. Portanto, eu posso calcular uma delas e multiplicar por 2. É justamente o que eu faço. Eu calculei essa aqui, probabilidade, por ter usado o aplicativo, né, que é o que eu fiz. Essa área aqui em azul, aqui, né, que é equivalente a amarelo, ela é 0,1587. Então, multiplicando ela por 2, eu vou ter a área toda, tanto abaixo quanto acima de mais 1, abaixo de menos 1, que equivale ao módulo dessa variável ser maior que 1. Então, sempre eu recomendo que vocês façam o seguinte. Primeiro,
sempre tentem identificar corretamente a área que vocês estão interessados, ou seja, o seu evento de probabilidade de interesse e, consequentemente, a área sobre a função densidade. E aí sim, vocês podem utilizar um aplicativo ou mesmo uma tabela, para quem, enfim, gosta, para verificar o valor dessa probabilidade. Ok? Vamos ver alguns exemplos agora mais próximos da realidade, né, de como que a gente pode só usar normal em situações práticas. Então, vamos considerar aqui a seguinte situação. Segundo o Banco Central, o retorno do câmbio no Brasil segue uma distribuição normal, ou seja, o retorno é uma variável, ela é uma variável aleatória, e que vai ter um modelo, ele vai ser explicado por um modelo normal, no qual a média é igual a 10% e a variância é igual a 50%. Dadas essas informações, aqui simplesmente a definição do que é o retorno em termos percentuais, eu vou ter que o retorno é o valor que eu obtive como atualizado do meu investimento, menos o investimento inicial, dividido pelo investimento inicial. Quanto que você valorizou ou desvalorizou nesse período, nesse caso em relação ao câmbio. Eu posso fazer a seguinte pergunta. Assumindo essas informações dadas, qual a probabilidade do retorno obtido ser acima de 20%, né, dado esse cenário? E uma segunda pergunta, que também é de interesse, é qual que é a probabilidade de prejuízo de até 10%? Então, primeiro, eu vou tentar identificar esses eventos corretamente em termos da minha variável aleatória, que é definir o intervalo e depois definir a área e depois fazer o cálculo de probabilidade. Então, vamos para esse item A. Nesse caso, eu estou interessado na probabilidade do retorno acima de 20%. Acima significa que o meu x vai ser maior que 20%. Portanto, eu estou interessado nessa probabilidade do x ser maior do que 20. Aqui eu estou ilustrando uma distribuição normal com o comportamento, né, ou com os parâmetros que o BC recomenda. Com média igual a 10 e com o sigma igual a... Aliás, sigma... Deixa eu ver. Sigma 2 igual a 50. Então, aqui eu tenho a natureza da distribuição, aqui o comportamento dela. Como eu estou interessado em maior que 20, x maior que 20, o que vai acontecer? Olha o 20 aqui. Ó. Então, eu estou interessado em um evento acima de 20. Aqui que é o x maior que 20, ó, nesse segmento de reta acima. Portanto, a minha área vai ser acima de 20 aqui, ó, nesse período, nesse trecho em amarelo. Porém, consequentemente, a probabilidade do x ser igual a 20, ser maior do que 20, vai ser igual a essa área aqui, que no nosso caso é aproximadamente 0,078. Ok? Segundo exemplo, é a probabilidade de prejuízo de até 10%. Aqui é interessante. O que é prejuízo? Prejuízo é uma mensuração negativa, né? Quando eu falo de até 10%, significa até menos 10%. Então, significa que o meu retorno foi até menos 10%. Como eu falo de prejuízo, para ter prejuízo, o valor tem que ser abaixo de zero, porque, caso contrário, né, se fosse acima de zero, eu teria lucro. Portanto, meu evento aqui ele é descrito como a variação do meu retorno entre menos 10%, que é o limite que eu coloquei para o meu prejuízo, de até 10%, e até zero, que é onde eu defino a situação máxima de prejuízo, que é, a situação mínima de prejuízo, não é possível, que seria o zero, acima disso é lucro. Então, essa é a região sobre a variável aleatória, portanto, essa é a probabilidade de interesse que eu quero. De novo, esboçando a minha distribuição, eu tenho
como comportamento aqui a função, né? Ela está com um ponto mais alto, né? A média em cima do 10, né? Então naturalmente eu tenho aqui um comportamento, e a variância em cima com valor 50. Ok? Então o meu evento de interesse aqui, nesse caso, é esse intervalo aqui, ó, que varia de 0 até menos 10. Então é esse intervalo. Portanto, a minha área vai ter que ser sobre essa região aqui em amarelo. Fazendo os cálculos, essa probabilidade dá em torno de 0,07628. Ok? Muito bem, vamos ver uma segunda aplicação prática, que é considerando dados de lucro de instituições financeiras, né? Hoje, atualmente, né, quando esse vídeo foi gravado, a gente discute muito a questão de setores da economia que estão indo muito bem e, enfim, outros setores que não estão indo tão bem assim. Nesse caso aqui, então, eu estou ilustrando os dados sobre o lucro de algumas instituições financeiras, sendo eles são apresentados aqui. Eu vou considerar que esses dados obedecem uma distribuição normal. Então, eu vou explicar, eu vou assumir que a variação desses dados, né, eles são oriundos de uma população normal. Importante, isso aqui é simplesmente hipotético, tá? Não existe nenhum dado real aqui apresentado. Eu posso fazer as seguintes perguntas, né? Primeiro, qual a probabilidade de prejuízo no setor? Então, eu tenho um evento sobre a variável do lucro, né? A variável de lucro dessas instituições e, consequentemente, prejuízo. E qual a probabilidade de um lucro acima de 15%? Então, duas perguntas aqui básicas. Primeiro, qual a chance de eu me dar mal se eu investir em banco? E segundo, qual a chance de eu atingir um lucro acima de 15%, que é uma rentabilidade interessante? Em algum período aqui, a gente não está ilustrando o período de um ano, pode ser de um mês, enfim. Então, só como curiosidade, então vamos supor que eu tenho aqui os dados das instituições financeiras. Então, eu tenho o lucro, os valores dos lucros observados, e aqui eu estou trabalhando com a ideia de dados, tá? Por instituição. Então, a instituição A teve o lucro proporcional ao tamanho dessa barra, a B, o lucro desse tamanho, C, esse valor, e assim por diante. Eles são dados, né? Mas com base nesses dados, eu posso esboçar o chamado histograma, né? Que ilustra a distribuição de frequência empírica desses dados. Então, ele vai nos dar uma ideia da forma, né, que os dados assumem em termos de distribuição de frequência. Através dos dados, eu posso fazer o processo de estimação, que é o quê? É obter os valores de Mi e de sigma 2, ou seja, da média e da variância estimados, está faltando uma barra aqui, para construir a função teórica normal, que vai aproximar essa distribuição de frequência empírica aqui. Então, a nossa distribuição teórica, né, usando os dados a partir das informações estimadas, ela vai ter um comportamento aqui. Eu estou colocando hipoteticamente que a média obtida fosse 12% e a variância obtida fosse 5%. Hipoteticamente, né? A partir dos dados reais aferidos, eu poderia estimar, primeiro esboçar esse histograma e segundo, estimar esses valores da média e da variância estimada para construir a função teórica. Eu observei a vocês, né, eu fiz a observação a vocês que é preciso comparar essa distribuição teórica a partir dos valores estimados com a sua distribuição empírica, né, a partir do histograma. Basicamente uma comparação assim, para ver se os dados estão, se a distribuição empírica, que é em azul, né, que é o que eu observei, ela está se aproximando, né, da distribuição teórica,
que é aquela que eu estimei, propus como modelo e fiz a estimativa dos parâmetros. Isso pode ser feito graficamente, como eu mostrei aqui, né, e outras ferramentas gráficas, além de testes de hipótese que servem justamente para comparar essa distribuição teórica contra a distribuição empírica, né, baseada nos dados. Bem, supondo que essa comparação me gerou um resultado de validade, ou seja, usar a normal aqui para tentar aproximar essa distribuição empírica dos dados é uma boa estratégia, eu vou usar os 12% e os 5%, respectivamente, como média e como variância para fazer os cálculos de probabilidade nos eventos de interesse. Então, o primeiro deles é a probabilidade de eu ter um prejuízo. Né? Assumindo que a probabilidade de ter um prejuízo, o intervalo é de x menor que zero. Se x menor que zero, se a gente observar aqui na escala da reta, com média 12, né? Tendo a variável aleatória média 12 e variância igual a 5, né? Ou melhor, desvio igual a 5 aqui, agora eu vou ter como intervalo esse conjunto de valores aqui. Então, abaixo do zero aqui. Você vê que a área é ínfima aqui, ou seja, muito baixa considerando esse cenário. Essa área é em torno de 8% aqui, 0,082, ou seja, em torno de 8% de chance de ter prejuízo, sob esses valores, né, considerando esses valores de média e variância. No segundo caso, que eu estou interessado em um lucro de maior do que 15%, esse evento, na verdade, ao pegar a referência do 15, que é mais ou menos aqui, tá? Esse evento ser maior que 15, está acima aqui. Então, é toda essa área. Você vê que essa área é bem maior do que essa. O que nos gera um valor de zero. Essa área vai ser equivalente a 0,27425 ou aproximadamente 27%, 27,4% de probabilidade de lucro. Você vê que por esse resultado, né, a gente poderia chegar à seguinte conclusão, que ao investir em uma ação de um banco, eu teria uma chance muito maior de ter um lucro do que de ter um prejuízo. Né? E um lucro, inclusive, bem significativo aqui. Eu nem estaria falando de lucros moderados, né? Acima, por exemplo, de zero. Algumas observações finais. Tá? A distribuição normal ela não é a única opção de função densidade. Existe uma infinidade de funções de densidades para um sem número de aplicações. Obviamente ela não é a única opção, mas ela é muito útil e ela ela tem uma amplitude de aplicações, ela funciona bem em um grande número de aplicações, o que torna ela muito popular. Sempre que a gente estiver trabalhando com normal, é importante a gente sempre fazer essa pergunta: será que é adequado aplicar normal a minha situação no meu conjunto de dados? Então é sempre importante vocês fazerem aquela comparação que eu propus a vocês. Comparem o histograma, que é a distribuição de frequência empírica dos dados, com o seu modelo teórico estimado a partir dos dados. Se houver uma discrepância entre essas duas figuras gráficas ou sobre índices que tentam medir a diferença entre essas duas figuras, isso mostra a inadequação da aplicação da normal. Como eu disse, né, tem testes para se fazer isso e também algumas ferramentas gráficas para ilustrar. A gente vai ver mais à frente no curso, quando a gente estiver falando em regressão, né, e propriamente na parte de análise de resíduos, a gente vai ver algumas dessas formas de comparação. Como eu disse, né, a normal não é a única opção, mas dada algumas propriedades muito úteis que ela tem, alguns resultados teóricos, né, e a
a sua eficiência na hora de ser aplicada, ou seja, ela funciona bem em um sem número de aplicações, ela acaba sendo muito popular. Ok, então com isso a gente finaliza a aula de revisão sobre distribuição normal. Fiquem atentos com relação a cálculos de probabilidade sobre variáveis aleatórias normais, porque isso vai ser muito útil ao longo do curso de regressão, especificamente quando a gente estiver falando da parte de inferência. Ok? Então, esse é o final dessa videoaula e vejo vocês numa próxima.